quilos de drogas, causou grande revolta e até mesmo o governador Mauro Mendes criticou veementemente essa decisão judicial. Isso porque ambos foram liberados, os dois acusados, pelo juiz plantonista sem fiança e sem tornozeleira. Este é apenas mais um exemplo do que tem acontecido frequentemente em Mato Grosso, em que indivíduos presos pelas forças policiais são soltos poucas horas depois pelo sistema judiciário. E é para falar sobre esse assunto que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o coordenador do Grupo Especial de Fronteira, o Tenente-Coronel Manuel Bugalho Neto. Boa tarde, coronel, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Coronel, para os policiais do GEFRON, que colocam a vida em risco para combater o tráfico de drogas, qual é o sentimento deles, hein, dos policiais do GEFRON, quando acontece esse tipo de coisa? Apreende-se lá quase 500 quilos de droga e no outro dia os traficantes estão na rua. Lúcio, é uma situação que realmente causa um clamor popular, uma revolta, mas nós da segurança pública trabalhamos independente daquilo que acontece nos outros poderes. Então, nossa missão é prender aquele que está em flagrante delito, prender aquele que está sob ordem judicial, e assim foi feito. No primeiro dia fizemos a prisão em flagrante, foi solto, felizmente houve a revogação dessa decisão, houve a contramedida ali determinando a prisão dos indivíduos. Nós, juntamente com a Polícia Federal, fomos lá e efetuamos a prisão. Tem até as imagens aí. Isso, e hoje os dois estão na cadeia, onde que é o lugar que eles não deveriam ter saído. Pois é, comandante, mas se não fosse talvez essa manifestação do governador, eles estariam soltos, né? Isso, eu sei que o GEFRON faz a parte dele, desempenha o trabalho, porém, olhando de uma forma global para a justiça, ela acaba não gerando o resultado, né? Que é tirar esses indivíduos criminosos ali da sociedade e um crime que é hediondo, o tráfico de drogas. Na visão do senhor, onde está o principal problema da justiça não ser feita? É na lei, é no judiciário, porque a lei, se a gente der uma olhada no Sistema Nacional de Políticas Públicas de Drogas, acaba sendo ali a pena mínima de 5 anos de reclusão, aí é possível atenuante se for primário, no final das contas, se for para semiaberto aqui em Mato Grosso, não tem onde cumprir, a pessoa é liberada. É aí que está o problema? Nós temos que entender primeiro esse caso em específico. Sim. Né? A primeira decisão foi do juiz plantonista, que ele não vive na fronteira, não é a realidade dele, os crimes que acontecem na fronteira. E, felizmente, na segunda-feira, o Dr. Francisco, que é o titular da primeira vara civil e criminal da Justiça Federal em Cáceres, revisitou esse processo, fez ali a suspensão das medidas prolatadas pelo plantonista e determinou a prisão dos indivíduos. Então, o Dr. Francisco é um juiz já experiente na região de Cáceres, tem ali uma atuação bastante rigorosa nessa matéria e fez a correção ali daquilo que toda a sociedade pede, né, que é uma justiça eficaz. Né? Agora, coronel, o senhor fala em justiça eficaz. Agora, para que essa justiça tenha a eficácia que o senhor cita aí, não precisa mudar o Código Penal. Então, porque a gente tem o seguinte, o próprio governador também falou, olha, as leis do país são frouxas. Essa pauta é uma pauta que o nosso governador Mauro Mendes tem batido, né? Tanto ele quanto a primeira-dama, Virgínia Mendes, tem batido nessa questão na violência doméstica. E a população cobrado. Violência... E a população cobra. Eu falei da pauta da violência doméstica porque foi a matéria anterior. Sim, sim. E tanto a primeira-dama bate nessa tecla do endurecimento das leis, quanto o governador também nas questões dos crimes em gerais. Porque realmente o Estado de Mato Grosso investe massivamente em segurança pública e a gente tem essa dificuldade com a questão legal. Mas essa é uma discussão que cabe aos nossos congressistas, né? Então, realmente, essa matéria tem que ser revisitada e nós temos que ter uma situação que ecoe efetivamente o que a população precisa e o que ela quer, né? Leis mais duras, leis mais rigorosas, que efetivamente não faça a promoção da vida criminosa como é feito hoje em dia, né? Até nós tivemos essa discussão aí na decisão do juiz, né, que considerou os dois ali como pleno cidadão da Bolívia, tiveram a oportunidade de participar da situação para ganhar um dinheiro, e isso não é justificativa de permanência no crime, né? Não é justificativa nem a entrada, nem a permanência de qualquer cidadão no crime.
justamente o olhar como vítimas, né, que é uma grande preocupação, olhar para criminosos como vítimas. E aí, queria saber a opinião do senhor, Tenente Coronel, quando temos o presidente da mais alta corte do país, do STF, dizendo que é necessário legalizar-se a maconha, a cocaína, porque aí vai diminuir a crise penitenciária, ou seja, vai desmontar todo o tráfico. É por aí, quando a gente vê que até quem é apreendido com meia tonelada acaba sendo solto? É essa a consequência, na sua opinião, que vive ali a realidade da fronteira? Então, essa discussão ela tem que ser avolumada, né? Efetivamente, nós temos que ter uma participação social efetiva nessas discussões. E a visão que a gente tem é que o abrandamento não traz a solução. O problema de droga, o problema de crime é um problema complexo, que não se resolve numa canetada, não se resolve apenas numa discussão parcial. Temos aí o problema do contrabando hoje, por exemplo, de cigarros, que envolve as organizações criminosas pesadamente. Então, Sim. Hoje é uma fonte de recursos das organizações criminosas, que é um produto lícito. Ele é contrabando por conta de regulamentações da legislação federal. Mas é um produto lícito que vem via países aqui do Mercosul e gera um grande volume de recursos para as organizações criminosas. Então não é o fato de tratar uma droga lícita ou ilicitamente que vai resolver o problema da segurança pública, que envolve as questões de tráfico de drogas. Mas pode ficar até pior essa situação, que já é ruim, né? A gente tem que analisar o contexto como um todo, né? Então, às vezes, essas soluções elas são importadas de países em desenvolvimento melhor que o Brasil, em regiões da Europa onde isso é plenamente possível, e nós vivemos numa sociedade que é a nossa sociedade, é a nossa realidade, a sociedade brasileira. Então nós temos que discutir isso internamente e achar as melhores soluções para essa problemática. Agora, a droga que entra pela fronteira, ela tem a marca das organizações, das facções criminosas. Aí, quem foi preso com a droga é solto e colocado na condição de vítima, não é? E aí o seguinte, essa droga que mata milhares de pessoas, inclusive aqui em Mato Grosso, a sociedade não é vítima mais? Então, a gente tem que analisar isso num contexto geral, né? A justiça, quando decide, ela decide também com foco na questão da sociedade, né? Então, o reflexo da nossa parte, enquanto sociedade, enquanto segurança pública, é olhar esses indivíduos como aqueles que provocam um dano social. Infelizmente, a discussão ela se avoluma e tem pessoas, tem determinados segmentos que entendem isso como uma vítima da sociedade, né? A gente entende todos os problemas sociais, mas uma coisa é clara, pobreza não é sinônimo de criminalidade. Então não é porque o cidadão nasceu pobre, nasceu numa condição vulnerável, que ele tem que trilhar esse caminho da criminalidade. Só que a sociedade, que é a vítima, não pode perder a capacidade de se indignar. Coronel, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. É uma satisfação poder contribuir com essa discussão e estamos sempre postos a prestar as contas aqui da segurança pública na fronteira, com o GEFRON e a nossa estrutura sempre pronta. Obrigada mais uma vez.